Você já se perguntou como estudar de forma eficiente, mesmo com a sua rotina corrida? A maioria das pessoas não sabe nem por onde começar ou como focar nas coisas mais importantes. Hoje eu vou te mostrar um caminho claro e objetivo para você maximizar o seu tempo dos estudos. Prepare-se, porque essa estratégia pode transformar os seus resultados. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Wagner Júnior e hoje eu venho trazendo para vocês uma dica poderosa aí que vai poder te ajudar muito nos seus estudos. Ainda mais você que tem pouco tempo para estudar, tem que conciliar trabalho, estudo, então fica muito apertado. Preste atenção, tá? Anote todos os passos aí e vamos lá. Então aqui, ó, como estudar tendo pouco tempo disponível. Aqui eu vou te dar uma orientação para você poder se organizar para estudar. Mas a primeira coisa que eu quero saber de você, se você realmente sabe o que é estudar. O que é estudar para você, tá? Porque estudar não é só você, eu vou sentar ali, vou ler, vou ficar horas e horas. A verdade é que você pode ficar horas e horas ali de frente para o livro e você não está estudando, só está lendo. Estudar é um ato mágico. Estudar é um estado de espírito. Por quê? Você tem que estar bem emocionalmente. Você tem que juntar o seu emocional positivo com a sua parte ativa de estudo, leitura. Você pega o texto, você vai ler, lê a primeira vez, depois volta no texto com marca-texto, grifa as partes mais importantes, pode ser com a caneta, com lápis, grifou, aí você terminou de ler, você volta no texto e agora vai escrever. O que você grifou, você escreve. Por quê? Eu sou sinestésico, né? E nessa coisa você está usando o que? A visão. Então você está vendo o texto, está vendo ali as letras, as palavras. Então o seu cérebro já começou a trabalhar com a visão. Depois, você lê. Na segunda vez, você pode ler ele com a voz alta, né, gritando. Por quê? Para você mesmo escutar a sua voz. A audição, o cérebro está pegando a parte auditiva. Então, você tem a parte visual, a parte auditiva. E depois, depois que grifou, você vem escrevendo a parte sinestésica. Tá? Então, você conseguiu trabalhar ali o cérebro em 3 situações: mecânica, visual e auditiva. E até a parte de cor que você iluminou. Então você chamou atenção para o cérebro que aquilo ali é importante para você. Então, quando você une a parte ativa de estudar com o emocional, você cria um elo ali que consolida para você aquela informação. Depois você vai reforçando com as revisões. Eu particularmente, né, eu tenho essa definição que fui eu que escrevi, tá? Aqui, ó. Na minha interpretação, estudar é um ato mágico, um verdadeiro estado de espírito. É um momento em que você precisa estar com o seu emocional positivo, pronto para absorver o conteúdo de maneira consistente. Junto a esse estado emocional, você foca na leitura, destaca os trechos principais e transcreve para o seu caderno. Nessa combinação de mente tranquila e atitude proativa que a mágica acontece aqui, ó. A mágica, quando você une isso que eu acabei de te falar. Estudar é mais do que simplesmente ler e memorizar. É criar um espaço interno de serenidade e curiosidade, onde o conhecimento pode florescer e se enraizar. Opa, deixa eu subir aqui que eu estou lendo. Desculpa. Então, aqui, ó, é nessa combinação de mente tranquila e atitude proativa que a mágica do aprendizado acontece. Estudar, o que estudar é? Mais do que simplesmente ler e memorizar. Ele é mais do que simplesmente ler e memorizar. É criar um espaço interno
e curiosidade, onde o conhecimento, desculpa, pode florescer e se enraizar profundamente. Então, isso é estudar. Tá legal? Então, estudar é um estado de espírito. Lembre disso. Ah, professor, mas eu vim do curso, cheguei do trabalho estressado. Existem técnicas para você fazer antes de sentar para estudar. Ali não gasta nem 10 minutos para você trazer um estado favorável para o estudo. Tá? Isso aí é outra coisa. Depois que você sabe o que é estudar, antes de você começar a estudar, se organizar todo, o ideal é você saber qual concurso que vai fazer. É um concurso público civil? É um concurso público militar? Porque tudo é concurso público, só que separou, né? Quando fala concurso público para a área civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? E concurso das escolas militares. Então você tem que saber. Aí você chega e fala assim, pô, eu ainda não sei. Se você não sabe, ainda não escolheu qual é o seu concurso, você vai começar pelas matérias básicas. Certo? Você começa pelas matérias básicas. Se você for fazer o quê? Concurso público civil. Concurso público civil. Opa, trazer para cá. Vai fazer o concurso público civil. Você vai começar pelas matérias básicas dele, que é matemática. 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 Português. Português. Informática. Informática. Direito administrativo. Direito constitucional. E também para fechar aqui, ó, redação. Tem concurso que cai redação. Então, você começa por essas aqui e for fazer o famoso concurso público. Tá legal? Aí, você não vai fazer esse. Você vai fazer, você optou em fazer o concurso público militar, as escolas militares. E também é um concurso público, tá? Vou até tirar daqui, porque vocês estão tão acostumados em falar público, somente público, senão vai acabar confundindo. Você está no ensino médio, ainda não escolheu, não sabe qual escola que vai fazer, tá? Você ainda não sabe qual vai ser a escola que você vai fazer, mas você já quer se preparar para estudar, ou então você mesmo que já tenha terminado não sabe, você começa pelas matérias básicas, que é matemática, português, inglês, física, matemática, português, inglês, física, redação. Então, essas matérias aqui são as básicas das escolas militares, tá bom? Só que aí você falou, não, professor, eu vou fazer
Concurso para PF, Polícia Federal. Primeira coisa, você procura o edital anterior, tá? O último edital. Você vai pegar lá, olhar o último edital. O último edital. Dá uma olhada, vai ver lá as disciplinas, tá? Vai ver as disciplinas que caíram, faz um acompanhamento. Depois desse último edital, fazer pesquisa na net, na internet. Melhor aqui, ó, na web. Internet. Você vai fazer, eita, internet. Só que para você poder estudar isso aqui, o que você vai ver, calma que eu vou chegar lá. Você tem que ter uma boa organização. Você tem que saber organizar o seu dia, você tem que ter uma boa organização de horário, né? Tudo. Organizar toda a sua vida. Organização na vida. Para poder você extrair tempo para estudar. Tá? Você tem que ter uma boa organização, senão não vai. Aí você teve essa boa organização na sua vida, aí você vai planejar o tempo que você tirou daqui. Você viu que opa, deixa eu botar aqui que não veio. Você teve uma boa organização, aí na vida, né? Então você extraiu o tempo para estudar. Você colocou os pingos nos is, o tempo que você gasta indo tomar banho, tudo você vai ter que ver isso tudo para extrair tempo para você. Aí planejar o tempo, calcular quanto tempo você tem para estudar. Depois que você faz, você tem uma organização, você consegue ver o tempo que você tem ali para estudar, tá? Tudo é uma combinação. Você pega um papel, você anota desde a hora que você acorda o que você faz para você extrair o máximo de tempo. Tá? Isso aí eu estou dando além ali do que eu ia falar para você poder já ter uma noção do que você vai poder fazer aí, quanto tempo te sobra na hora do almoço, no trabalho. Tudo isso vale a pena. Aí uma coisa você precisa ter em mente, não é a quantidade que aprove, sim a qualidade. Pô, professor, eu consegui extrair aí 3 horas de trabalho, de estudo. Pô, eu chego em casa tantas horas, vamos supor, eu chego em casa às 7, eu posso estudar de 8 até 10h30, porque eu acordo muito cedo. Lá no trabalho eu tenho um intervalinho, eu consegui mais 20 minutos. Opa, então você tem 3 horas em casa, mais 20 minutos, né? No trabalho. Então, aqui, deixa eu até voltar aqui, para depois ver, ó. Vou até aumentar um pouquinho o que eu falei para vocês. Ó. Então, você extraiu o tempo, você tem para estudar em casa. Em casa, de 20 horas até 22h30. Você falou. Tá tranquilo. Então aqui você vai ter, ó, 2 horas, 30 minutos de horas brutas, tá? Horas brutas. Não quer dizer que você vai estudar realmente 2 horas e 30. Isso porque tem as técnicas que você tem que saber, os intervalos. Então essas 2 horas e 30 minutos de horas brutas pode se transformar em 2 horas e 10, 2 horas líquidas de estudo, tá? Por isso que eu falei, ó, uma coisa você precisa ter em mente, não é a quantidade, e sim a qualidade. Isso aí. Então, quando chegar em casa, né? Estudar em casa. Conseguiu extrair 20 minutos no trabalho. Então, você vai levar alguma coisa lá pequena para você dar uma revisada no trabalho, certo? E depois, você também vai de ônibus para o trabalho, vai e volta. Se você vai e volta no ônibus, você grava conteúdos com celular.
e vai ouvindo. Então, isso aqui são coisas para quem tem pouco tempo para estudar. Eu ia, na minha época, eu não tinha celular, era Walkman, fita cassete, gravava conteúdo de história, gravava biologia, gravava geografia. Eu ia para o centro da cidade e voltava todo santo dia escutando. Né? Ia por osmose, ia, certo? Então aqui já tem essa parte boa para você aí saber se organizar. E com isso é você planejar bem o uso desse tempo, tá? Calcular quanto tempo tem por dia para estudar. Pronto, matamos aí. Aqui eu fiz a referência àquilo ali em cima, ó, que você vai ver. Pô, professor, só tenho 2 horas e 50 minutos para estudar por dia. Você tem que ter a qualidade e não quantidade. É preferível estudar pouco e guardar muita informação do que estudar muito e guardar pouca informação. Tá? Então, continuando aqui, ó, depois que você planejou tudo, aí você vai ver, você precisa saber qual vai ser a sua preparação também. Se ela vai ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tá? Longo prazo, no mínimo 2 anos estudando. No mínimo. Médio prazo, no mínimo 1 ano e meio. E curto prazo, no máximo 6 meses ali, é quando sai o edital, é aquela correria. Tá? Então você tem que se organizar para poder ter uma boa preparação. A melhor preparação é longo prazo. Concurso, você se prepara aí, você se programa para passar em 3 anos no mínimo, para passar assim. 3 anos, daqui a 3 anos, começou hoje, daqui a 3 anos eu tenho condições de passar, se eu vou passar ou não, porque concurso você faz até passar. Como eu falei lá das pesquisas, para você ler o edital, você tem que ver, fazer pesquisa na internet, tá? Você faz pesquisa na internet, aí você vem aqui, ó. Vamos lá. Faça a pesquisa dos últimos 5 concursos do qual você quer fazer. Você quer fazer Polícia Federal. Aonde eu vou fazer essas pesquisas? Você vai fazer, ó, no Google, em sites do concurso, de cursos, né? Tem cursos aí bons que coloca no site deles. Pergunta quem já fez. E agora na moda do GPT. O problema do chat GPT é que você tem que saber fazer as perguntas, senão ele vai te fornecer, ele vai te responder. Mas pode te responder de uma maneira que não é o que você quer. Você pensou que estava pedindo aquela pesquisa, não é, e você acabar se embolando. Tá? Então tem que reformular, tem que formular bem o que você quer, tem técnica também para isso. Aí você fez a pesquisa, aí você colocou lá no chat GPT, ou no que for, aí você vai ter uma noção dos conteúdos mais cobrados nas quantidades e questões. Como? Você vai chegar no chat, eu quero que me faça uma pesquisa dos últimos 5 concursos, tá? Dos últimos 5 concursos da Polícia Federal. Quero que me levante aí os maiores conteúdos, né? Quais os conteúdos que caíram mais nesses 5 concursos, foram mais relevantes, quantidade de questões, para poder eu montar minha grade de estudos. Pronto, você pede. Aí ali você vai vendo. Você pediu, aí ele vai te dar ali uma resposta. O chat GPT vem. Como eu pedi com porcentagem, o número de questões, tá? Ele me deu a primeira. Língua portuguesa. Português, de 15% a 20% da prova. Legislação especial, de 15% a 20%. Direito processual penal, de 15% a 10%. Estatística, de 10% a 12%. Raciocínio lógico, ó, de 8 a 10%. Informática, de 7 a 10%. Noção de direito penal, de 5 a 10%. Noção de direito administrativo, de 5 a 7%. Noção de direito constitucional, de 5 a 7%. Contabilidade, de 5 a 7%. Economia, de 2 a 5%. Atualidade, de 2 a 5%. Tá? Então, aqui estão as disciplinas, né, na sua ordem de importância nos últimos 5 anos do concurso, tá? Tá aqui, nos últimos 5 anos do concurso. Trazer para cá para você poder ver. Tá? Então ela tá aqui.
Só que aí, te adiantou só isso? Alguma parte sim, que você sabe o que cai mais. Então, onde você vai dedicar? Você tem que ver português, tem que ver em legislação, né? Você vai ver. Então, teu dia, o que você vai focar primeiro? O que você vai focar primeiro na situação? Português, legislação, direito processual penal, estatística, raciocínio lógico. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Só aqui você já matou de segunda a sexta, certo? Aí você pega a outra aqui, ó, informática, no sábado. No sábado, dependendo da sua disponibilidade, você estuda até duas, tá? Você separa lá umas 5 horas no teu sábado e no domingo você tira para fazer revisão e estudar alguma disciplina. É claro que você tem que também, quando for começar a estudar, você tem que sentar com a família, conversar, pedir o apoio à esposa, se é casado, né, para poder ela na hora que você está estudando, controlar as crianças, essas coisas todas, ela não ficar te chamando, que você mostra que vai ser bom para todo mundo. Então isso é conversável, você tem que conversar com ela, explicar a família, né? Até os colegas na rua, não fica me chamando, não, eu vou tirar um dia, aí você tira também o domingo, além de você fazer isso, você acorda cedo, né? Que tem que ter sacrifício, não adianta, tem que ter o sacrifício. No domingo você acorda mais cedo, ou na segunda, no sábado também, estuda e tira a parte da tarde para o lazer com a família, visitar um parente, enquanto tem tempo. Depois você vai fazendo isso, né? Vai chegando mais perto da prova, você vai diminuindo. Essa saída vai aumentando mais a carga horária de estudo. Só que só isso não resolve o teu problema. Por quê? Porque aqui ele só me forneceu, vou aumentar de novo, que aqui ele só me forneceu a sequência das disciplinas. Mas tá, português é muito grande o conteúdo, e aí, português, por onde eu me oriento? Por isso que eu estou falando, tem que saber pedir. Aí em português, você vai a compreensão e interpretação de texto, tipologia, gêneros textuais, ortografia, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras. Isso é o que tem caído, que caiu mais nos últimos 5 anos. Então, depois que você fechar esses 5 tópicos, você pega outro, que você já garantiu aí uma fatia, tá? Pô, professor, mas é certo de cair? Não existe certo de cair, existe o edital. Isso aqui é uma técnica para você poder estudar, tá? Então, é base, nós temos estatísticas. A gente trabalha em cima de estatística, tudo. Então, estatisticamente, que se isso aqui tem caído mais nos últimos 5 anos, pode cair no próximo. Aí você trata de estudar bem isso, não perder muito tempo, armazenar e aumentar um outro tópico aqui, em português. Tá legal? Tá. Depois do segundo, legislação. Opa! Legislação especial, ó. O que eu vou estudar em legislação? Agora babou legislação, ó. Ó, a lei antidrogas, estatuto do desarmamento, lei de crimes de tortura, leis de crimes ambientais, estatuto da criança e do adolescente. Então isso aí você já matou a parte de... Aí acabou de estudar isso aqui, você vê lá no edital alguma coisa a mais. Ou, né, você está preocupado com outra, você já pula para outra. Tá? Isso vai depender muito de você, no seu rendimento, aí é você que vai medir, né, essa métrica. Estatística. Ó, estatística é grande. Ó. Definições, né, distribuição de probabilidade, estatística descritiva, acho que cai mais. Depois, raciocínio lógico. Tá vindo aí, ó. Pô, professor, tem maior dificuldade nessa parte. É o que cai. Então, por exemplo, pô, professor, eu tô meio enrolado. Ó, tabela verdade, sempre. Equivalência, sempre. Princípio de contagem de probabilidade, também já vai estar. Você vai estudar para estatística, tá ali. Entendeu? Então, você tem que se estruturar quanto a isso, tá? Então, aqui eu deixei para você, ó, diminuir mais um pouquinho só para você copiar aí, ó, o grande realmente, isso aí, tranquilo? Aí, informática, ó, informática,
Muita gente já trabalha, mexe não vai ser tão, acredito eu, que não seja tão complicado, edição de texto, planilhas, apresentação, ferramentas, sistema operacional. Depois, ó, noção de direito penal, 4 tópicos: crime contra a administração pública, crime contra a fé pública, crimes contra a pessoa, crime contra patrimônio. E aí você vai estudando. Pô, professor, tá dando tempo, não dá, mas de 4 você não conseguiu estudar os 4, mas estudou 2, tá na guerra. Pelo menos 2 coisas você sabe bem. Administrativo, 2 tópicos, mas também não sei se é grande ou pequeno, tem que ver tudo isso. O constitucional, olha lá, ordem social, defesa, direitos e deveres, cai para dentro. Mas isso nessa sequência, contabilidade, 3 tópicos. Contabilidade, 3 tópicos, olha lá, contabilidade geral, pública, análise de balanços. Economia. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai vendo, pô, professor, já está chegando. De 5, estuda 2, 3. Atualidades, ó. Tira uns temas, baixa no YouTube e vai ouvindo também. Isso aqui dá para ir ouvindo no transporte. Pô, tem que criar seu jeito, tá? Então, gente, essa aqui é a dica que eu tenho para vocês em relação para quem tem pouco tempo de estudo. E eu falo para vocês, funciona, tá? Que foi em cima disso assim, eu separando, né, eu caindo dentro, me dedicando, eu passei. Eu lembro de OSPB, Organização Social Política do Brasil, era muita, saber as constituições. Eu peguei uma coletânea de provas, né, que a gente comprava na coisa, tinha para mais de 40 provas as questões. Eu fui batendo ali, ó. Fui batendo aquelas questões, fui batendo, fui separando. Eu fui dando meu jeito, aí eu ia lendo. Cara, eu dei meu J e consegui passar. Eu passei em 5 concursos. Eu passei para a ESA, o que eu queria, passei para a Escola de Especialista, eu passei para Fuzileiro Naval, que eu estava testando meu nível quando eu comecei, depois eu conto a minha história. Passei aprendiz de marinheiro, mas eu não queria, mas era também testando meu nível. E também no mesmo ano que eu passei ali para 91, que foi o ano-chave, né, que eu passei para especialista, passei para ESA e para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu cumpri meu objetivo. As dúvidas, deixe aí nos comentários. Se quiser, a gente pode marcar, aí eu marco uma aula ao vivo no Zoom, para a gente poder amarrar isso aí. Mas tem que ter pelo menos aí, no mínimo, 20 pessoas para poder fazer isso aí. Então, gente, espero ter ajudado vocês aí, tá? Compartilhe aí com os colegas, mostre aí para eles que estão preocupados, tá? Serve tanto para concurso público, como vocês estão acostumados a falar, e para os concursos militares. Lembre-se, estudar pouco com qualidade rende mais do que estudar muito sem qualidade. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.